nós gostaríamos primeiramente de agradecer o convite que nos foi feito, através da Valquíria, e pedir a Jesus que nos envolva na sua paz, na sua luz. Emmanuel tem uma mensagem onde ele nos fala que por longos e tortuosos caminhos nós temos buscado a integração com Deus. Ou seja, a melhor maneira de nos unirmos a Deus. Existências múltiplas nós temos atravessado nessa procura. Forças enormes temos despendido. Inventamos para isso processos de adoração, onde lhe fazíamos oferendas em forma de louvor. Erigimos palácios suntuosos, onde lhe ofertávamos ouro e púrpura. Criamos sistemas religiosos de opressão para dominar todos aqueles que não pensassem como nós. E acreditando que Deus fosse ávido por honrarias, não hesitamos em sacrificar os próprios semelhantes à frente de símbolos religiosos, entre os quais lhe mentalizávamos a presença. Compadecendo-se da nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar-nos alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E foi Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, que veio em pessoa nos ensinar que Deus não nos pede pompas, não nos pede honrarias, não nos pede sacrifícios, muito menos holocaustos. Nos pede tão somente um coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Muito embora Jesus respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, ele se esmerou em nos ensinar a comunhão com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos, do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações. E a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém desampara. E a todos nos espera por filhos bem-amados, unidos na verdadeira condição de irmãos uns dos outros. É por essa razão que em todos os países, em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares, onde se cultive realmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o culto à providência divina, a melhor forma de reverenciarmos a Deus, começa com a caridade primeiro. E é sobre a caridade que nós gostaríamos de tecer alguns comentários na noite de hoje. Porque nós sabemos que muito se fala a respeito, muito se lê a respeito, mas na realidade muito pouco nós a praticamos. Buscamos assim algumas situações do dia a dia, onde nós nos encontramos em relação com os nossos semelhantes e onde nós podemos exercitá-la para lembrar, algumas circunstâncias e como nós nos devemos comportar perante a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. Primeiramente, o sentido da palavra caridade antes de nós entrarmos nessas várias situações. Na questão 886, Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido dessa palavra, conforme a entendia Jesus. A resposta foi a seguinte: benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão, complacência para com os defeitos dos nossos próximos, do nosso próximo, visto que nós também somos criaturas imperfeitas. E, finalmente, perdão das ofensas.
perdoar, não guardar mágoas, ressentimentos, ódio no coração, é uma maneira de exercitá-la aqui na terra. Já Emmanuel a definiu com apenas 2 palavrinhas. Ele nos disse: caridade é Jesus conosco. E não é necessário nos delongarmos muito a respeito. Basta analisarmos a maneira como Jesus tratava as pessoas à sua volta, sem fazer distinção nenhuma, que nós estaremos entendendo, sentindo o verdadeiro sentido dessa palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos fala de 2 maneiras diferentes de nós a exercitarmos aqui na terra. A primeira, a caridade material, a mais fácil delas. E a segunda maneira, a caridade moral. A caridade material é tudo aquilo que nós pudermos doar materialmente falando em favor dos nossos semelhantes. Nós começamos muitas vezes dando aquilo que não presta mais. Depois nós passamos a dar aquilo que vai nos fazer falta, para chegarmos ou melhor, que nós não usamos mais, para chegarmos ao ponto de darmos aquilo que realmente vai nos fazer falta. Quando nós chegarmos a esse ponto, nós estaremos praticando a caridade material da melhor maneira possível. Mas é nessa prática constante que nós vamos exercitando pouco a pouco. E os Espíritos nos falam que é a maneira mais fácil. E mesmo sendo a mais fácil, nós reconhecemos que ainda nos custa muito. A outra maneira, muito mais difícil, que é a caridade moral, ela consiste principalmente em suportarmos uns aos outros. Por isso que ela é tão difícil. E fazermos de conta que nós não estamos vendo um gesto de recriminação, que nós não estamos ouvindo uma palavra indevida, uma palavra de crítica. É aquele gesto de paciência, de tolerância, o sorriso que nós ofertamos espontaneamente a alguém, uma prece em favor de uma pessoa encarnada ou desencarnada. Tudo isso são maneiras diferentes de nós a praticarmos aqui na Terra. Mas para que ela seja divina, nós precisamos praticá-la com fraternidade. Ou seja, nós precisamos sentir no nosso semelhante um irmão, que realmente é o que somos perante Deus. No livro Nosso Lar, Dona Laura nos faz a seguinte indagação: como é que nós aspiramos à companhia dos seres angélicos, se não somos nem mesmo fraternos para com os nossos semelhantes? E de fato, como é que nós vamos querer a companhia dos bons espíritos, se não conseguimos ser bons, tratar fraternalmente aqueles que estão à nossa volta? Porque aqueles que estão à nossa volta são os degraus que vão contribuir para que nós nos elevemos. A primeira situação que nós trouxemos: sabemos que a quem muito foi dado, muito será pedido. E estamos falando isso mediante a nossa condição religiosa. Somos espíritas. Nenhuma outra religião na face da terra nos esclarece tanto acerca das realidades da vida, como também acerca das realidades da morte. O que se passa conosco depois da morte, para onde que nós vamos e assim por diante. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou ao Espírito da Verdade: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que é a perturbação?
é o que acontece conosco após o nosso desencarne. Tem esse nome porque nós ficamos atordoados, confusos. Nós não entendemos muito bem o que está acontecendo conosco. E isso persiste até o momento de nós nos desligarmos totalmente do nosso corpo físico. O nosso corpo carnal desligar-se totalmente do nosso corpo fluídico. Então, enquanto nós permanecemos ligados, persiste esse estado de perturbação. Agora, por que nós passamos a falar de repente de morte, de desencarne, de perturbação, se comentávamos sobre a caridade? Por causa da resposta. O Espírito da Verdade respondeu o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente conhecia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que mais influência exerce. Aqui nivela-se todas as religiões. É claro que nós, tendo conhecimento do que vai acontecer conosco, o que está se passando conosco, fica muito mais fácil de entendermos. Quando nós vamos fazer uma viagem, conhecemos o caminho, essa viagem fica muito mais fácil. Mas o que vai realmente contar pontos ao nosso favor é a prática do bem e a consciência pura. A esse respeito, nós temos uma lição, ou melhor, um depoimento no livro Vozes do Grande Além, de um espírito que se comunicou numa reunião mediúnica onde o Chico participava, isso em 1956, na cidade de Pedro Leopoldo. Ele começa dizendo assim: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. E passa a relatar a sua experiência. Quando na Terra, ele era casado, possuía 2 filhas, era um corretor de imóveis bem-sucedido e se afirmava espírita. Frequentava regularmente as sessões públicas, tomava passes, curvava a cabeça no momento da prece, mas não era dado às práticas espíritas. Não buscava a sua reforma íntima, não procurava exercitar a caridade, não fazia o culto do Evangelho em casa para não ter maiores responsabilidades e jamais havia lido obra alguma de Kardec, mas mesmo assim se dizia espírita. Certo dia, ele foi abordado por um grupo de amigos que frequentava a mesma casa espírita que ele. E esse grupo o convidou a visitar uma senhora que estava muito doente, num bairro de muita carência. Ele ficou muito contrariado com aquele convite, mas para não ser deselegante, ele os acompanhou, muito a contragosto. Quando chegaram lá, o quadro era muito triste. A pobreza era enorme. A mulher estava deitada num colchão sobre o chão e agonizando. Os 3 amigos, mais do que depressa, encontraram uma desculpa e se afastaram dali. E ele não conseguiu sair daquela situação. Quando se deu por conta, ele estava ajoelhado no chão, sustentando-lhe a cabeça para que não lhe faltasse o ar. E foi nessa posição que ela veio a desencarnar. Desencarnou nos seus braços. Ele, mais do que depressa, ofereceu um dinheiro à família para que se efetuasse os funerais e saiu dali, experimentando uma repulsa, um nervoso muito grande. O tempo passou e ele procurou esquecer completamente aquele acontecido. Veio a desencarnar igualmente.
Mas como ele era muito apegado às coisas materiais, como ele não havia trabalhado o lado espiritual, ele não conseguiu se desprender aqui da face da terra. Ele ficou preso no seu lar. Algumas vezes ele buscou a casa espírita, mas ele conta que todas as vezes que ele chegava lá, os benfeitores espirituais estavam tão ocupados com o trabalho que ele não tinha coragem de incomodá-los. Voltava novamente para o seu lar e ali permaneceu por algum tempo. Até que numa noite ele sentiu tanta sede de renovação, tanta vontade de ser útil, que buscou um local na cidade e pela primeira vez na sua vida orou com sentimento, com fervor. Foi então que surgiu à sua frente um benfeitor amigo e o convidou a retornar à antiga casa espírita, dizendo-lhe que naquela noite estaria presente um mentor espiritual de alta hierarquia, atendendo aos pedidos de renovação dos espíritos que ali se encontravam. Ele voltou e aguardou a sua vez. Esperou por 2 horas até que foi chamado. Esse mentor pediu para que ele falasse alguma coisa que ele havia feito aqui na terra de bom, para que o seu pedido encontrasse algum mérito. Mas ele não se recordava de nada. Recordou-se desse caso, quando ele ajudou essa senhora chamada Maria Amélia da Conceição. Mas ele conta que fez aquilo com tanta má vontade que ele não teve coragem de expor. Foi então que no fundo da plateia levantou-se uma mulher e caminhou na sua direção. Era a mesma Maria Amélia da Conceição. E ela então pediu ao mentor espiritual em seu favor, dizendo-lhe que enquanto ele sustentava a sua cabeça, ele lhe passou pensamentos de paz, de compaixão, e que graças ao seu dinheiro ela teve um enterro digno. Pediu então que intercedesse, ela intercedeu em favor dele. E o mentor espiritual, a partir daquele momento, lhe ofereceu como forma de trabalho atuar numa equipe que auxiliava desencarnantes aqui na Terra. Terminando, ele nos pede para que nós espíritas não nos esqueçamos de praticar a caridade, através da vida, através do entendimento, da alma, do coração, da teoria e mesmo da prática. E encerra dizendo: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Nós vemos um ato que ele realizou contrariado, foi o que lhe ofereceu meios para que ele encontrasse o equilíbrio, o trabalho no plano espiritual. Imaginemos quando a exercitarmos aqui na Terra, quando procurarmos fazer o bem pelo simples desejo de ser úteis, de estar colaborando na obra do Cristo. O quanto de bênçãos isso não reverterá em nosso favor. André Luiz, a esse respeito, ele nos diz o seguinte: o bem que fizermos é nosso advogado em qualquer parte do universo. E no capítulo 13 do Evangelho tem uma outra frase que reforça essa de André Luiz: em todos os mundos, a caridade é a eterna âncora da salvação. Porque a lei de Deus, a lei de amor, ela é universal. E nós sabemos que há muitas moradas na casa de Deus. Conforme comentamos no início, de inúmeras maneiras nós podemos realizá-la aqui na Terra. Através de atos, através de palavras, através de pensamento. Mas Emmanuel nos chama a atenção para a maneira
de praticá-la. Ele nos diz: dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desalento e desespero. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece. Se nós tivermos a oportunidade de auxiliarmos, se pudermos falar alguma coisa, que as nossas palavras sejam sempre, em qualquer circunstância, voltadas para o bem, edificando, nunca humilhando, denegrindo a criatura que está ali à nossa frente. Muitas vezes, a pessoa que nós estamos socorrendo ou a pessoa que estamos em contato, ela necessita tão somente de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de consolo. Ela precisa sentir esse sentimento de fraternidade. Isso para ela, naquele momento, vale muito mais do que todos os tesouros amoedados da terra. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 888A, Kardec perguntou se a esmola deveria ser reprovada. Porque muitas vezes nós entramos assim, isso nos causa polêmica, né? Situações polêmicas com algum semelhante nosso. Porque muitos a contestam, acreditando que agindo assim nós estamos aumentando a viciação dos nossos semelhantes. A resposta quem deu foi São Vicente de Paulo. É uma resposta longa, mas muito bonita, muito esclarecedora. Quem tiver a oportunidade de ler em casa, 888A. Mas sintetizando, ele disse apenas: não é a esmola que deve ser reprovada, e sim a maneira como ela é dada. Porque duplo valor tem um serviço prestado com gentileza. Por que duplo valor? Porque além de estarmos praticando a caridade material, nós também estamos praticando a caridade moral. Já que estamos tratando o nosso semelhante com amor, com fraternidade, como verdadeiros irmãos. Perguntaram ao Chico, certa vez, onde Emmanuel era mais exigente com ele. E a resposta foi a seguinte: no trato com os outros. Tratar bem as pessoas não é só uma questão de educação, não é só uma questão de respeito, é uma questão de caridade. E isso, os Espíritos nos lembram que deve começar dentro dos nossos próprios lares, porque a caridade começa em casa, tratando bem aqueles que convivem conosco. Porque como é que nós vamos querer tratar bem as pessoas lá fora, se nós não começamos a tratá-los de uma forma gentil, educada, carinhosa, dentro de casa? E no livro Entre a Terra e o Céu, uma mãe desencarnada, conversando durante o sono, né, com a filha, ou melhor, a filha estava desprendida durante o sono, ela lhe lembra o seguinte: que uma vassoura diligente, um objeto no local adequado, no local correto, uma louça lavada, tudo isso são trabalhos de Jesus no santuário do lar. Coisinhas mínimas que nós podemos fazer dentro de casa, que às vezes não nos custa mais do que 5, 10 minutos, mas nós vamos estar colaborando com a pessoa encarregada da manutenção, da organização do lar. A esposa, a mãe e assim por diante. Neio Lúcio nos conta que certa vez uma jovem chamada Hilda, certa vez não, ela recebia sempre à porta da sua casa uma vendedora de doces. E Hilda tratava essa vendedora muito mal. Sai daqui, fora daqui com essa bandeja.
A outra mocinha, um pouco mais velha que ela, ficava assim parada, né, diante daquela forma de tratamento. Mas nisso, chegava a mãe de Hilda, aproximava-se da vendedora, olhava para a sua bandeja e lhe perguntava: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A jovem recobrava o ânimo e respondia: foi a mamãe. A senhora comprava alguns doces e ela se afastava. A mãe chamava a atenção da filha: minha filha, nós não podemos tratar as pessoas assim. Não sabemos os motivos que levaram essa moça a vender doces de porta em porta. À noite, quando o pai chegava, reforçava os conselhos maternos: minha filha, o trabalho é sempre digno, não importa seja ele qual for. Mas toda vez que a jovem retornava ali, Hilda a tratava da mesma maneira, com muito menosprezo. O tempo passou e o pai de Hilda ficou gravemente enfermo. Foram gastos todas as suas economias, tudo o que eles possuíam para poder salvar-lhe a vida, mas não conseguiram. A mãe, premida pelo duro golpe, caiu também adoentada. E numa noite, Hilda estava assim desesperada. Ela não sabia o que fazer para comprar alimentos, para comprar remédios para sua mãe. Orou pedindo inspiração e sonhou com o seu pai. E ele lhe deu o seguinte conselho: filha, ajude a mamãe a fabricar alguns doces e vá vendê-los. No dia seguinte, ela acordou resoluta naquela decisão. Ajudou a mãe a fazer alguns doces de leite e saiu a vendê-los. Algumas pessoas, principalmente os mais jovens, a tratavam da mesma forma como ela tratava aquela vendedora, como ela tratou aquela vendedora tempos atrás. Outras, no entanto, movidas pelo bom sentimento, pelo prazer de auxiliar, compravam alguns doces. Até que ela bateu numa casa modesta e veio atendê-la uma jovem trajando de forma simples. Ela reconheceu a jovem de imediato e, por sua vez, ficou ali parada. Era a mesma jovem que ia vender doces na sua casa anos atrás. Ela esperou a mesma forma de tratamento. A jovem aproximou-se dela, olhou para a bandeja de doces e lhe disse: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? E ela respondeu: foi a mamãe. Afastou-se dali, porque a jovem comprou alguns doces. Quando ela se afastou dali, ela meditou naquela atitude e jamais esqueceu a lição. A frase de André Luiz: levante os caídos. Você ignora onde os seus pés tropeçarão. Hoje nós sabemos como vai a nossa vida, a nossa saúde, mas no dia de amanhã nós não temos como saber. E muitas vezes aquela criatura que a gente trata mal hoje, que a gente dá uma resposta ríspida, no dia de amanhã a gente vai num consultório, vai num departamento público e quem é que está ali para nos atender? A mesma pessoa. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos advertia Jesus. E ele nos dizia isso porque sabia perfeitamente como nós somos. Que nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho. Toda vez que fazemos algo de bom, toda vez que falamos algo de bom, e sabemos que isso nos coloca numa posição de relevância perante os nossos semelhantes. Mas o que Emmanuel nos aconselha nesses momentos? Benfeitor é o que ajuda e passa. Isso significa que por mais belo que seja o nosso ato ou as nossas palavras,
nós não podemos ficar aguardando nenhum gesto de retribuição, nenhum gesto de agradecimento ou de reconhecimento. Nós precisamos ter, em todos os momentos de nossas vidas, a consciência de que precisamos ser úteis, mas que benfeitor é o que ajuda e passa. Outra situação que muitas vezes nos coloca em dúvidas aqui na Terra é se devemos ou não devemos ajudar tal pessoa. Se aquela pessoa precisa ou não precisa tanto quanto aparenta. E isso porque nós vivemos ainda num mundo cheio de violências, de perigo. É normal que o medo se instale dentro de nós. Mas no livro Conduta Espírita, André Luiz nos fala o seguinte: a caridade não prescinde a previdência. Isso quer dizer que nós precisamos sim tomar cuidados. Agora, como é que nós vamos saber se realmente, quando nós devemos ajudar? Se realmente aquela pessoa que está ali à nossa frente pedindo auxílio é alguém que nós podemos nos doar de coração. No livro A Sombra do Abacateiro, Chico Xavier, comentando a parábola do bom samaritano, que é aquela história do homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos, por ladrões, e ficou caído, semi-morto à beira da estrada. Ele nos dá duas dicas muito importantes para quando nos encontrarmos nessas dúvidas. A primeira delas, quando a pessoa precisa, algo nos fala ao coração que é preciso ajudar. E a segunda, para quem quer acertar, a inspiração do alto vem sempre. Isso quer dizer que nós não precisamos nos tornar criaturas astutas aqui na Terra, mas sim criaturas perspicazes, capazes de discernir aquele que precisa daquele que não precisa tanto quanto aparenta. Porque conforme o Chico ainda nos diz, muitos irmãos nossos ainda se deitam na estrada para se fazerem de mortos. Mas se o nosso coração for tocado, tal qual o do samaritano, nós precisamos sim descer do nosso cavalo e ajudar sempre. Porque ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. E este descer do nosso cavalo significa dar do nosso esforço próprio, do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa boa vontade, do recurso financeiro, quando disponível, e assim por diante. E não importa, seja o mínimo que nós possamos dar. A nossa xícara de leite ou a nossa pétala de esperança são abençoadas por Deus. Nós só não podemos deixar a oportunidade de servir, a oportunidade de sermos úteis, passar diante de nós. Porque a caridade, ela precisa ser constante. Todos os momentos de nossas vidas, nós temos ocasiões de praticá-la. Conforme a questão 643, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Basta que estejamos em contato com os nossos semelhantes para que possamos ser úteis. Então, tudo aquilo que a gente faz, a roupa que a gente dá, o calçado que nós não usamos mais, aquele esforço para ter paciência, para suportar um irmão nosso, às vezes difícil, de difícil trato, tudo isso vai nos transformando de dentro para fora. Tudo isso vai fazendo com que nós nos tornemos criaturas melhores. Mas nós não podemos deixar essa oportunidade de passar diante de nós. Maria Dolores, a esse respeito, ela ainda nos fala que nós não imaginamos o que significam alguns metros de flanela em forma de cobertor
ou ainda alguns pães sobre uma mesa vazia. De fato, nós não imaginamos porque nós não passamos pela situação. Somente aquela criatura que sentiu a necessidade conhece a alegria quando recebe isso em sua casa, nos seus braços. Mas nós precisamos ir exercitando, ainda que nós não conheçamos. Porque quem exercita, exerce. Para que um dia ela possa fluir espontaneamente de nós, é no nosso dia a dia que vamos conseguindo. E muitas vezes, nós comentamos agora, né, que muitos de nós não imaginamos porque não experimentamos a situação. Não passamos pela necessidade. Agora, há aqueles que passaram. Então, muitas vezes essas pessoas podem se afirmar, se autoafirmar. Mas eu não tenho condições de comprar alguns metros de flanela, eu não tenho condições de comprar um alimento. Paulo de Tarso nos lembrava: quem nada possui, ainda tem um coração para oferecer. Isso significa que por mais dificuldades que nós tenhamos aqui na terra, ainda assim nós podemos ser úteis. E somente procurando ser úteis é que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade, que é o que tanto nós almejamos, que é o que tanto nós buscamos aqui na terra. Emmanuel, ele nos fala que a felicidade é a soma das alegrias que distribuirmos. Quanto mais felizes, quanto mais alegres nós pudermos fazer com que os nossos semelhantes se sintam, mais felizes intimamente nós vamos nos sentir. E ele nos diz ainda, essa mensagem está no livro Opinião Espírita. Nós tiramos alguns trechos dela para refletirmos. Se o céu te permite a alegria de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Deus nos dá para que aprendamos a distribuir. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. E talvez seja por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, como a nos dizer que ninguém deve agir sem pensar. Mas entre a cabeça que pensa e as mãos que auxiliam, situou o coração, por estrela de amor brilhando no meio. Por isso que Jesus nos recomendava: brilhe a vossa luz. E Paulo de Tarso ainda nos advertia: façamos o bem enquanto temos tempo. E conforme comentamos a respeito do peso espiritual, que quanto mais bens nós pudermos distribuir, quanto mais alegria, quanto mais pudermos ser úteis, tudo isso nos auxilia a nos desprender da face da terra e nos elevarmos ao encontro dos bons espíritos. Maria Dolores nos conta que resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era um maravilhoso dia de alto deslumbramento, do encontro de união e de alegria dos que haviam servido passo a passo nas tarefas do amor sem recompensa na terra, onde o egoísmo tanta vez se condensa. Era uma nesga azul de solo rarefeito, matizada de flores, bordada de arabescos multicores, onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplendores. 42 espíritos somente. Todos eles, modelos de bondade, eram ali o escol da humanidade. Em atitude calma e reverente, esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se à próxima ascensão. Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes,
filósofos, nobres mulheres, santas heroínas, monges mostrando frontes peregrinas e jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis. Todos eles trocavam frases de altos níveis. Somente alguém ali, em meio a tudo que era festa de brilho e de beleza, parecia um mendigo, triste e mudo, desconhecido entre os demais. Era o irmão Jonaquim. Vestia-se com peles de animais remarcadas de lama e, na expressão rude e feia, exibia sinais de sangue, lodo e areia. Jazia ele a um canto, humilde e pensativo, enquanto o grupo conversava em festa. Chegara o instante, enfim, da nobre promoção. Aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual seria alçado à frente do caminho esplendente para mansões mais altas e mais belas da vida universal. Vieram ao recinto os dois encarregados, ambos chamados anjos da balança. E os candidatos, sem qualquer despeito, deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa. E o peso de cada um era leve, tão leve, que não se via quase uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado Jonaquim ficou de longe, bem ao longe, e sendo o último no exame, foi chamado por fim. Ele veio acanhado, pés descalços no apoio de um bordão, e um dos dois mensageiros perguntou: Jonaquim, meu irmão, dizei, qual foi na terra a vossa religião? Precisamos aqui dos vossos dados para serem por nós devidamente revisados. No entanto, Jonaquim humilde respondeu: Anjo do bem, sou sincero, crede. Eu não tive sobre a terra a fé pregada. Acreditei como acredito agora na presença de Deus, que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que eu procurasse um lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que morei ao pé de antiga estrada, onde os que sofrem eram irmãos meus. Era um deserto a terra em que vivi. Despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solo diferente. A minha estreita choupana era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes, agonizando, desvalidos e aguardando debalde os próprios descendentes. De quantos eu cerrei na morte os olhos baços, não saberei o número por certo. Só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços, e os que enterrei a sós na penúria sem nome, e as crianças sem apoio que me buscavam, sentindo sede e fome. Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças. Mas ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo o bem, que amou aos bons, aos maus, sem ferir a ninguém. Ah, como desejaria tê-lo visto! Dizem que se chamava Jesus Cristo. Nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos, mas ouvi dizer também que por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia ouvia expectante e enternecida aquele que soubera amenizar a vida. Em seguida, colocaram Jonaquim sob o exame preciso em nome de Jesus. E logo em seguida, os anjos da balança anunciaram num sorriso que o velho Jonaquim tinha o peso da luz. Então, que Jesus nos auxilie nesse caminho, para que nós também possamos nos elevar até Deus. Muito obrigada.